Andrew McCarthy foi um dos rostos mais reconhecíveis dos filmes adolescentes de Hollywood durante a década de 80. Com filmes como A Garota de Rosa Shocking, O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas e Um Morto Muito Louco, ele se tornou o galã sensível adorado por milhões de adolescentes. Mas, repentinamente, no início da década de 90, ele praticamente desapareceu das grandes produções. O que realmente aconteceu com Andrew McCarthy? Por que uma das estrelas mais promissoras do famoso grupo Brat Pack parou de atuar em filmes? E como ele conseguiu se reinventar de maneiras que ninguém poderia imaginar? É isso que vamos descobrir agora. Andrew Thomas McCarthy nasceu em 29 de novembro de 1962, em Westfield, Nova Jersey. Ele cresceu em uma família de classe média. Sua mãe trabalhava para um jornal e seu pai atuava no ramo de investimentos e finanças. Aos 15 anos, sua família se mudou para Bernardsville, onde ele frequentou uma escola particular de alto nível. Foi lá que ele interpretou pela primeira vez o Artful Dodger em uma produção escolar de Oliver, descobrindo seu amor pela atuação. Após se formar, matriculou-se na Universidade de Nova York para estudar atuação, embora tenha sido expulso depois de 2 anos. Seus primeiros passos no cinema foram rápidos. Em 1983, aos 20 anos, McCarthy conseguiu seu primeiro papel principal em Uma Questão de Classe, ao lado de Rob Lowe e Jacqueline Bisset. Em 1985, ele apareceu em Nós, os Reis da Escola, com Donald Sutherland e Kevin Dillon. Eram papéis sólidos, mas sua grande oportunidade ainda não havia chegado. Foi em 1985, porém, que tudo mudou para sempre. Joel Schumacher estava dirigindo O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, St. Elmo's Fire, um drama sobre 7 amigos recém-formados na faculdade que lutam para se adaptar à vida adulta. McCarthy foi escalado para o papel de Kevin Dolenz, um escritor introvertido e reservado do Washington Post. O filme foi lançado em junho de 1985 e foi um sucesso comercial imediato, arrecadando mais de 37 milhões de dólares com um orçamento de apenas 10 milhões. Mas mais importante ainda, ele estabeleceu o fenômeno cultural que ficaria conhecido como Brat Pack, um grupo de jovens atores que incluía Emílio Esteves, Rob Lowe, Demi Moore, Judd Nelson e Ally Sheedy. McCarthy tornou-se parte desse clube exclusivo que definiria toda uma geração. No ano seguinte, veio o papel que o consagraria definitivamente como um ídolo adolescente. John Hughes, o rei dos filmes adolescentes, havia escrito A Garota de Rosa Shocking e precisava de alguém para interpretar Blaine McDonnell, o garoto rico que se apaixona por Andy, uma garota da classe trabalhadora interpretada por Molly Ringwald. A própria Ringwald convenceu os produtores a escalarem McCarthy, dizendo que ele era exatamente o tipo de cara por quem ela se apaixonaria, sonhador e sensível. O filme estreou em fevereiro de 1986 e arrecadou mais de 40 milhões de dólares, tornando-se a 22ª maior bilheteria do ano. McCarthy havia encontrado seu nicho, o galã romântico com um coração de ouro. 87 foi o ano de sua ascensão meteórica. McCarthy estrelou Manequim ao lado de Kim Cattrall, interpretando Jonathan Switcher, um artista que se apaixona por um manequim que ganha vida. O filme foi um sucesso surpreendente. Com um orçamento de apenas 6 milhões de dólares, arrecadou mais de 42 milhões. A música tema Nothing's Gonna Stop Us Now, da banda Starship, alcançou o primeiro lugar nas paradas musicais e foi indicada ao Oscar. Naquele mesmo ano, ele atuou em Abaixo de Zero, ao lado de Robert Downey Jr. e James Spader, demonstrando sua capacidade de lidar com material mais sombrio e dramático. E em 1989, veio Um Morto Muito Louco, uma comédia absurda que arrecadou 30 milhões de dólares e se tornou um fenômeno cult que perdura até hoje. McCarthy havia chegado ao topo. Ele era um dos atores mais requisitados de sua geração. Mas foi justamente nesse momento de auge do sucesso que tudo começou a mudar. Havia algo que ninguém sabia sobre Andrew McCarthy durante aqueles anos dourados.
Por trás da imagem de um galã sensível, escondia-se uma batalha silenciosa. McCarthy começou a beber aos 12 anos, muito antes de se tornar ator. Durante as filmagens de A Garota de Rosa Shocking, aquela sensibilidade elogiada pela crítica não era totalmente atuação. Ele estava constantemente de ressaca. O sucesso permitiu que ele comprasse vodka melhor, mas não resolveu seus problemas. Entre 1988 e 1992, o alcoolismo tomou conta de sua vida. Enquanto isso, o rótulo de Brat Pack começou a se tornar uma maldição. O termo, criado por um jornalista da revista New York em 1985, originalmente tinha conotações negativas. Sugeria que esses atores eram imaturos e não levavam seu trabalho a sério. Os estúdios começaram a evitar escalar vários membros do Brat Pack juntos, e os atores começaram a se distanciar uns dos outros, para escapar do estigma. McCarthy trabalhou consistentemente ao longo da década de 90, aparecendo em filmes como o aclamado O Clube da Felicidade e da Sorte, em 1993, e O Círculo do Vício, em 1994, mas nenhum alcançou o sucesso de seus trabalhos anteriores. Em 1992, McCarthy finalmente buscou ajuda e entrou em um programa de desintoxicação. Desde então, ele se mantém sóbrio. Mas Hollywood já havia seguido em frente. A década de 1990 trouxe novas estrelas, novos gêneros, e o tipo de comédia romântica e drama adolescente, que havia sido sua especialidade, começou a evoluir. McCarthy continuou trabalhando, mas discretamente, aceitando papéis na televisão e em filmes independentes, enquanto reconstruía sua vida silenciosamente. O que veio a seguir foi uma reinvenção que ninguém esperava. Em meados dos anos 2000, McCarthy descobriu uma nova paixão: escrever sobre viagens. Ele começou a publicar artigos em revistas de prestígio como a National Geographic Traveler e o The New York Times. Em 2010, a Sociedade Americana de Escritores de Viagem o nomeou escritor de viagem do ano, concedendo-lhe o prestigioso prêmio Lowell Thomas. O antigo galã dos anos 1980 havia se transformado em um escritor premiado. Simultaneamente, McCarthy iniciou uma segunda carreira como diretor de televisão. Sua oportunidade surgiu em 2008, enquanto atuava na série Lipstick Jungle. Andrew implorou aos produtores para que o deixassem dirigir apenas um episódio. Ele se saiu tão bem que logo lhe foi confiada a direção de grandes séries como Gossip Girl, Orange is the New Black, Lista Negra e The Sinner, entre muitas outras. Seu trabalho atrás das câmeras demonstrou uma maturidade artística que poucos de seus antigos colegas do Brat Pack haviam alcançado. Em 2021, ele publicou sua autobiografia, Brat: An 80s Story, onde, pela primeira vez, confrontou abertamente a era que o definiu e suas lutas pessoais contra o alcoolismo. O livro se tornou um best-seller e foi elogiado por sua honestidade brutal e prosa elegante. Mas o verdadeiro fechamento do ciclo aconteceu em 2024. McCarthy dirigiu Brats, um documentário para o Hulu, onde se reuniu com seus antigos colegas do Brat Pack, Demi Moore, Rob Lowe, Ali Sheedy, Emílio Esteves, John Cryer e Leah Thompson, muitos dos quais ele não via há mais de 30 anos. O documentário explorou o que realmente significava fazer parte do Brat Pack e como esse rótulo impactou suas vidas e carreiras. McCarthy também entrevistou David Blum, o jornalista que criou o termo quase 4 décadas antes. Agora, com 62 anos, Andrew McCarthy está mais ativo do que nunca. Ele estrelou o filme de ficção científica Orion em 2025. Está atualmente em cartaz com a peça As Bruxas de Salem, de Arthur Miller, no Teatro Gaiety, em Dublin. E tem vários projetos cinematográficos previstos para 2026, incluindo um filme chamado Destino, com Harvey Keitel e Faye Dunaway. Ele também está trabalhando em um novo livro sobre amizade masculina, com lançamento previsto para março de 2026. E o mais surpreendente, o elenco original de O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas
está confirmado para uma sequência, com Demi Moore liderando os esforços para reunir o grupo. A história de Andrew McCarthy nos ensina que o sucesso pode ser redefinido de maneiras inesperadas. Em vez de se agarrar desesperadamente à fama da juventude ou se deixar destruir pelo estigma e pelo alcoolismo, McCarthy escolheu se reinventar completamente. Tornou-se escritor, diretor e autor. Transformou décadas de conflito interno com o passado em matéria-prima para criar arte honesta e vulnerável. O caso dele também demonstra os perigos dos rótulos em Hollywood. O termo Brat Pack, que inicialmente parecia celebrar esses jovens atores, acabou se tornando uma prisão profissional da qual eles levaram décadas para escapar. McCarthy não fugiu desse rótulo para sempre. Eventualmente, ele se voltou contra ele, o confrontou e o transformou em um documentário que lhe permitiu fazer as pazes com o passado. Para os fãs que cresceram se apaixonando por Blaine em A Garota de Rosa Shocking ou rindo com Larry em Um Morto Muito Louco, McCarthy continua sendo aquele galã sensível, só que agora com décadas de sabedoria, sobriedade e conquistas artísticas que vão muito além do que qualquer um poderia ter imaginado em 1986. E bem, essa foi a história completa de Andrew McCarthy, de ídolo do Brat Pack a artista cheio de talentos. Uma lição sobre a importância da reinvenção, de confrontar os demônios do passado e de nunca deixar que um rótulo defina quem você pode se tornar. O que você acha da transformação de Andrew McCarthy? Qual o seu filme favorito da época do Brat Pack? Você já assistiu ao documentário Bratz? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta análise, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias fascinantes sobre carreiras em Hollywood. Até o próximo vídeo.